Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Tiago, iniciando o capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Ouçam vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Irmãos, nós temos aqui uma advertência seríssima aos ricos da época em que Tiago estava escrevendo esta carta. Nós vemos que esses ricos, eles tinham algumas formas de se adquirir a riqueza. Em nenhum momento a Bíblia condena a riqueza por si somente. Afinal, o dinheiro ele não é um fim em si mesmo, mas o dinheiro ele é um recurso que Deus coloca à disposição das pessoas para que sirva o reino dele. E aqui nós vemos Tiago condenando severamente a atitude daqueles que estavam adquirindo riquezas desonestamente. Ele diz: a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. É por causa dessas riquezas que foram adquiridas de forma desonesta, essa riqueza desaparecerá. Essa riqueza não continuará nas mãos desses ricos. Quais foram então as formas que a riqueza desses ricos de adquirir a riqueza? Então, primeiro nós temos aqui no versículo 4, dizendo que eles retiveram salários com fraude. Olha só, então eis aí uma dica para os empregadores: não retenha o salário dos seus funcionários fraudando documentos, mudando alguma coisinha, outra coisinha ali para reter alguma parte do salário dos seus funcionários. O trabalhador é digno do seu salário e, portanto, ele merece todo o seu ganho na sua integralidade. Segunda forma como esses ricos estavam adquirindo riquezas era controlando os tribunais. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, os tribunais já estavam comprados e aqueles que eram justos, aqueles que eram trabalhadores, estavam sendo condenados injustamente pelo trabalho que eles estavam realizando. Os ricos estavam adquirindo riquezas de forma injusta e isso é condenável sempre na palavra de Deus. Então vejamos bem, a riqueza por si somente não é condenável, mas a forma como a riqueza é adquirida, isso a gente precisa tomar cuidado. Outro comportamento que é condenável aqui no texto é a maneira como os ricos estavam gastando esse dinheiro. E aqui diz que eles estavam, em primeiro lugar, acumulando para si riquezas. Eles estavam apenas acumulando. E hoje nós vemos muitos ricos fazendo isso, não no sentido de poupar ou no sentido de investir para que aquele recurso traga mais recursos ainda, mas muita gente acumula riquezas comprando carros de luxo, comprando inúmeras casas das quais não tem necessidade, e isso vai fazendo com que a pessoa apenas tenha um patrimônio gigante. No entanto, essas riquezas passarão, e a Bíblia diz muito claramente que essas riquezas passarão, não vão ser levadas daqui para o nosso próximo, da nossa próxima vida, a eternidade. Então, tudo que está aqui e nós vemos com os nossos olhos, tudo isso vai passar.
Então nós não precisamos nos preocupar com o acúmulo de riquezas por si somente. Nós precisamos nos preocupar sim com a partilha, né? Então esta é a segunda forma de gastar que os ricos estavam fazendo naquela época. Eles não estavam partilhando das suas riquezas, eles não estavam permitindo que os seus trabalhadores desfrutassem dos recursos que estavam à sua disposição, não estavam pagando os seus trabalhadores de forma honesta, de forma justa, e isso é pecado, isso é condenável. E a terceira forma, no versículo 5, diz que eles estavam vivendo luxuosamente aqui na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Então, os ricos que estavam gastando indevidamente os seus recursos, os ricos que estavam ganhando os seus recursos de forma injusta, esses teriam não apenas a sua atitude condenável, mas também as suas riquezas um dia sumirão de repente. Então é isso que vai acontecer aqui. A ferrugem já estava corroendo toda essa riqueza. No versículo 3 fala sobre a ferrugem, no versículo 3 também fala sobre o testemunho contra eles próprios, ou seja, a forma como eles adquiriram a riqueza, a forma como a riqueza foi embora de suas mãos, a forma como eles estavam gastando essa riqueza era um testemunho contra eles mesmos, ou seja, o caráter deles estava corrompido por causa não das riquezas, mas porque estava revelando um caráter corrompido. Nós não acreditamos particularmente aqui, né, que a riqueza corrompe alguém, mas a riqueza revela aqueles que são corrompidos, né? Então a riqueza, o dinheiro, ele funciona como um impulsionador do caráter de uma pessoa. Se a pessoa tem um caráter reprovável, com certeza quando ela tiver dinheiro em suas mãos, isso será manifesto de uma forma muito mais grandiosa. Agora, se a pessoa tem um bom caráter, o dinheiro vai ser um recurso para abençoar outras vidas, para abençoar pessoas, para partilhar dessas riquezas, para, enfim, engrandecer o reino de Deus. E também no versículo 5 nós temos aqui a ideia de que o julgamento deles é certo. Então, nós não precisamos nos preocupar, porque Deus estará cuidando de cada uma dessas pessoas que adquiriram riqueza de forma indevida, de forma desonesta, que o Senhor cuide de cada um deles. Agora, se você adquire riquezas de forma honesta, de forma justa, então você pode ficar com o seu coração tranquilo, você pode ficar em paz, que esse dinheiro que você tem em suas mãos, esse recurso que você tem em suas mãos, com certeza é um recurso abençoado por Deus e vai se multiplicar em sua mão. Você vai ter esse recurso investido e vai ter esse recurso multiplicado para a glória de Deus. É interessante que a Bíblia trata a questão da prosperidade, da riqueza, de uma forma muito natural, porque a prosperidade e a riqueza são bênçãos de Deus para aqueles que servem a Deus, para aqueles que vivem honestamente. Agora, aqueles que vivem desonestamente e vivem praticando a injustiça, esses perderão, não só perderão as riquezas, como também perderão a sua vida, a sua vida será ceifada e será entregue a Satanás. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por esta palavra, obrigado porque o Senhor revela a sua palavra para nós e traz para nós, ó Deus, a verdadeira instrução que nós precisamos em relação ao uso dos nossos recursos financeiros. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, obrigado porque o Senhor é um Deus fiel e nós queremos, ó Deus, ajuda para podermos investir os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos e assim possamos multiplicar esses recursos, investindo no Teu reino e que a Tua glória seja manifesta, ó Deus, por causa desses recursos que o Senhor tem confiado a nós. Que o Senhor nos ajude a sermos bons despenseiros destes recursos, abençoa-nos no dia de hoje, para que tenhamos sabedoria e graça do Senhor, direção em tudo que nós fizermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares,
vamos multiplicar esse conhecimento e vamos formar aqui um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus e que têm acesso às coisas de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!